É interessante que às vezes a gente passa por algumas situações e circunstâncias são adversas, mas a gente tem que obedecer aquilo que Deus manda, né? Hoje seria um dia daqueles em que nós estamos com o rosto todo marcado por conta de um procedimento estético, presente de uma amiga, mas é um daqueles dias onde o Espírito Santo manda a gente pegar o celular e gravar aquilo que ele está falando ao nosso coração. E ainda há pouco ele falava o seguinte conosco: por muito tempo eu publiquei uma mensagem nas minhas redes sociais e essa mensagem dizia o seguinte: por que o Senhor está me levando às águas profundas? E a resposta dizia o seguinte: porque os teus inimigos não sabem nadar. Eu estou andando aqui com o telefone, não é por acaso, é de propósito. Porque dependendo do ambiente em que nós estamos, a gente vai ter mais luz, a gente vai ter menos luz, a gente vai ter nosso rosto com as evidências, com as marcas aparecendo, e em outros momentos vai parecer que a gente não tem marca nenhuma. Mas algo veio ao nosso coração de meditação, e essa reflexão é o seguinte: de acordo com os ambientes que nós passamos, de acordo com as condições do terreno, das adversidades, por onde nós estivermos andando, será uma ou outra a reação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E muitas vezes Deus vai levar a gente em situações onde a gente não entende muito bem por que de estar indo até aquele lugar ou por que de estar passando por aquela situação. Como no caso da publicação da postagem, porque o Senhor está me levando às águas profundas, é porque os teus inimigos não sabem nadar. Quanto mais aprofundados nas coisas de Deus, quanto mais enraizados em Deus, quanto mais alicerçados no conhecimento da palavra de Deus, mais imunes nós ficaremos aos ataques desses nossos adversários, que muitas vezes eu já chamei de vírus e bactérias, porque vírus e bactérias são micro-organismos que só entram no nosso organismo, no nosso ambiente, na nossa intimidade, para nos destruir, né? E às vezes a gente fica pensando, né, nesses hackers que entram nos telefones das pessoas e vão destruindo tudo. E muitas vezes conseguem destruir até a moral, conseguem tocar até na integridade das pessoas. E muitas vezes nós ficamos sem ter o que fazer, sem saber como agir e por onde andar. É nesse momento que nós nos vemos submersos, né? Debaixo de uma profundidade de uma água onde parece que as próprias águas vão nos sufocar. Mas aí nós nos lembramos da palavra de Deus que nos afirma e nos dá a certeza que vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Nós não estamos sozinhos. E quando nós não estamos sozinhos, nós sabemos que aquele que nos guarda não dorme. Nós sabemos que aquele que conhece o oculto e o escondido, um dia vai trazer à luz tudo aquilo que foi dito por cima dos telhados, tudo aquilo que foi dito às escondidas num quarto trancado, porque essa é a promessa de Deus. Quando nós mantemos a nossa integridade, mesmo mergulhados, né, nas mais densas águas, a gente não se desespera acreditando que tem um que é capaz de nos tirar das maiores profundezas de águas. E o Salmo 139, ele vai dizer para nós: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não existe lugar na face da terra
onde o ser humano possa se esconder de Deus. E se nós, em nossa integridade, não temos como nos esconder de Deus, o que nós diremos daqueles que dizem servir a Deus, mas vivem uma vida totalmente contrária, totalmente oposta àquilo que está escrito na palavra do seu Deus? E eu tenho certeza que essas pessoas um dia clamarão por socorro e ninguém vai ouvir, porque a palavra de Deus diz que Ele usa de misericórdia com aqueles que têm misericórdia. Mas haverá um dia de justiça, senão aqui, como eu falo, vai haver na eternidade, onde muitos clamarão por justiça e não vai ter um sequer que coloque a mão para defendê-los, porque essas pessoas são manchas, são nódoas, são máculas no meio do povo de Deus. A verdade é que quando nós sabemos quem nós somos, não importa se a gente está na profundidade, não importa o ambiente que nós estamos andando, não importa a ideia daquilo que estão falando ou dizendo a nosso respeito, porque nós temos uma identidade. E nesse caso, como eu falei, meu rosto está marcado pelo procedimento, e isso me faz lembrar o seguinte: isso não me define. Isso não define a minha pessoa, não define a minha integridade. Como diz o apóstolo Paulo, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Não estou querendo dizer com isso que eu estou me comparando aos sofrimentos do apóstolo Paulo por conta do Evangelho. Mas ele foi um homem que literalmente ele apanhou, ele suportou prisões, afrontas por amor ao Evangelho. E muitas vezes a gente, com um pouquinho de algumas marcas, né, a gente se esconde, a gente fica envergonhado, a gente não quer colocar a cara, mas uma coisa é certa: Jesus morreu, foi exposto publicamente por nós, né, viveu a vergonha, a afronta, a nudez, o escárnio, né, e ele não teve vergonha das marcas que estavam sendo feitas no seu corpo. E a palavra vai dizer para a gente que aquele que se envergonha de Jesus e do Evangelho aqui na terra, ele também há de se envergonhar dessa pessoa na eternidade. Então, eu não tenho vergonha de colocar a minha cara, mesmo quando com essas marcas, né? Que vou ficar por alguns dias com certeza. Foi algo que eu quis, não foi algo forçado, foi algo voluntário. Mas muitas vezes, né, isso nos envergonha de pegar um celular e gravar um vídeo, mas eu não me envergonho, porque eu sei quem sou, eu sei onde estou e eu sei que aquele que me guia, aquele que me guarda, ele não me deixará ser provada além das minhas próprias forças. Isso daí é ter profundidade, isso daí é ser bem alicerçado na palavra da verdade. E quando a gente tem essa profundidade em Deus, meu filho, não é qualquer um que faz desestruturar a gente, não é qualquer um que coloca a gente para baixo. Até porque tem lutas que nós passamos por tantos anos seguidos e consecutivos, que se fossem outras pessoas em nosso lugar já não teriam suportado metade, já teriam corrido para uma justiça humana, já teriam feito justiça, já teriam feito vingança com as próprias mãos. Mas quando nós temos profundidade em Deus, nós entendemos que a vingança é dele, a justiça é dele. E muitas vezes a justiça de Deus, quando chega, ela é muito melhor e ela é superior à justiça do homem. Porque o homem, quando julga, ele muitas vezes ele é imparcial, né? Mas Deus não. Deus, ele olha dos dois lados. Deus tem uma visão abrangente. Deus, quando sabe que tem um servo dele nas profundidades, Deus sabe quem foram aqueles que jogaram seus servos na profundidade, e ele julga com justiça e com equidade. E é por nós estarmos firmados nessa profundidade em Deus é que a gente não se preocupa.
Os nossos inimigos não sabem nadar, mas as mãos de Deus estão conosco na profundeza das águas. O nosso Deus está conosco no mais profundo dos mares. Uma das características de Deus é a onipresença. Ele estar presente em qualquer lugar onde se faça necessário a presença dele. E se ainda a gente for encontrado na profundeza das águas, Deus ali está com seu servo, e isso faz com que a gente não morra afogado. Muitas vezes algumas pessoas olham para nós e dizem o seguinte: já era para ter morrido. Como é que consegue suportar? É porque a nossa força está em Deus, que faz milagres. A nossa força está em Deus, que é íntegro, que é justo, que tem compromisso com a verdade. Um Deus que não tem compromisso com as coisas erradas. Como muitas vezes nós já falamos, um Deus que não tem o inocente por culpado e não tem o culpado por inocente. E quando nós temos também essa certeza de que Deus está conosco nas maiores profundezas da vida, onde qualquer um submergeria, onde qualquer um morreria, nós temos o nosso coração tranquilo, porque muitas vezes a gente está no fundo do poço, porque nos lançaram, porque nos jogaram. E eu não me preocupo com os Judas que fazem isso. Eu não me preocupo com os traidores. Eu não me preocupo com os falsos. Eu não me preocupo com aqueles que nos esfaqueiam pelas costas, porque a nossa confiança está em Deus e a certeza de que cada um vai colher aquilo que plantou. Eu tenho muita convicção disso. Como nós falamos muitas vezes, nós somos criados na roça, e eu nunca vi uma semente ser lançada na terra e vir a produzir um outro fruto diferente da origem da semente que foi plantada. Eu achava lindo as ramas de pepino pelo chão, mas mesmo que a gente jogasse semente de pepino, não ia nascer dali abóbora. As ramas são muito semelhantes, as folhas são semelhantes. Da mesma forma que não adiantava querer jogar semente de abóbora e colher pepino, porque o fruto é de acordo com aquilo que é, com a semente que é semeada. Nós, quando estamos no fundo do poço, mas nós sabemos quem nós somos, quando nós temos certeza da nossa identidade, onde nós estamos, que é por permissão de Deus, e nós sabemos que Deus também está conosco ali, independente das circunstâncias, a gente não tem medo. E a palavra de Deus vai dizer para a gente: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu não tenho medo do inimigo que me ataca. Eu tenho medo do amigo que afaga. Esse é terrível. Mas tanto o inimigo que ataca quanto o amigo que afaga, né, todos eles um dia terão que dar contas a Deus. E aí, meu filho, minha filha, quando chegar o dia da prestação de conta, muitos darão contas a Deus gemendo, porque não pensaram naquilo que estavam fazendo, não pensaram nas suas atitudes, e não pensaram nas consequências dos seus atos, das suas palavras e de todas as suas atitudes. Por que o Senhor está nos levando às águas profundas? Porque, com certeza, os nossos inimigos não sabem nadar. E isso nos remete ao tempo do povo de Israel lá no Egito, quando o faraó perseguiu o povo, né? E o povo saiu fugindo. E quando Moisés abriu o mar, o povo estava no meio das águas. À medida que o exército avançava, Deus foi fechando as águas atrás do seu povo. E todo o exército inimigo afundou naquelas águas. As mesmas águas que nos trazem refrigério, confiança e certeza da presença de Deus são essas mesmas águas que vão afogar todos os nossos inimigos. Essa é a certeza que nós temos em Deus. Para muitos,
As águas são a salvação, para outros serão a destruição. Depende também do tipo de água. Eu estou mergulhada em águas vivas. Eu não estou mergulhada em água parada. Eu não estou mergulhada em água cheia de lodo, de sujeira. E quando a gente está mergulhada em água limpa, a gente sabe qual será a consequência de quando nós sairmos da profundidade dessas águas. Com a alma limpa, com a alma lavada, com a cabeça erguida. Mas os nossos inimigos sairão cheios de lodo, de sujeira e de vergonha. Em qual água você está mergulhado? Pense nisso.